Período é uma unidade sintática. É formado por um enunciado constituído por uma ou mais orações. Possui sentido completo. Basicamente, um período é o que começa com letra maiúscula e termina no ponto final. Existem dois tipos de períodos: o simples e o composto. Um período simples é aquele que é formado por apenas uma oração, ou seja, essa oração apresenta apenas um verbo e tem um sentido mais completo. Quando essa oração apresenta essas duas características mencionadas, a nomeamos de orações absolutas. Um exemplo: já acordamos. Perceba-se que nessa frase ela tem um sentido mais completo e apresenta só um verbo, que seria acordamos. Outro exemplo: hoje está tão quente. Ela tem essa coisa de ser completa e tem apenas um verbo, que seria estar. O período composto é constituído por pelo menos duas ou mais orações que se relacionam entre si. Essas relações serão classificadas entre dois períodos: o período composto por coordenação e o por subordinação. Bom, um exemplo de período composto é: juntei dinheiro e comprei um curso. Juntei dinheiro, oração 1. Comprei um curso, oração 2. As duas têm o seu próprio verbo, juntei e comprei. Ambas as orações são ligadas pela conjunção e. A classificação do período composto ocorre através do tipo de relação que as orações estabelecem entre si, o que ocasiona em duas estruturas, na coordenação e na subordinação. As orações coordenadas possuem significado completo, ou seja, não necessitam de outras orações para terem sentido. São independentes e não precisam de complemento. Eu fui à feira e comprei muitas frutas. Mesmo sem contexto, cada oração consegue ter sentido completo. Elas são independentes, mas colocamos uma conjunção para que as orações juntas tenham sentido maior. Cheguei em casa cedo e tomei banho. As orações coordenadas sindéticas ou assindéticas podem ser classificadas pelo uso de pontuação ou conjunção presente na frase. As orações coordenadas sindéticas são aquelas que possuem conectivos ligando uma oração à outra dentro de um período. Esse exemplo pode ser dividido em duas orações. A oração 1 corresponde a: eu acordo cedo todos os dias, e a oração 2 seria: mas não gosto. Observe que a palavra mas, aqui na segunda oração, possui o papel de conjunção. Ela é uma conjunção adversativa. Então ela faz a ligação da primeira oração com a segunda oração, trazendo sentido para a frase. Eu acordo cedo todos os dias, mas não gosto. Aqui no lugar do mas, nós poderíamos colocar, por exemplo, porém. Eu acordo cedo todos os dias, porém não gosto. No fim, tem o mesmo sentido. Orações assindéticas são aquelas que não dispõem de conjunções para conectar uma à outra, portanto, a união entre orações é feita através da vírgula, ponto e vírgula e dois pontos. Exemplo 1. Acordou, o céu estava bonito. Exemplo 2. 6 pessoas votaram a favor da proposta, 2 votaram contra. Elas têm a ideia de trazer uma soma conforme o uso da conjunção, que seria o e, o nem e o mais. Um exemplo: gostava muito daquela série e não deixava de assistir nenhum episódio. Perceba-se. Primeira oração: gostava muito daquela série. Aí vem a conjunção no meio para poder conectar as duas orações. E a segunda oração: não deixava de assistir nenhum episódio. A adversativa expressa a ideia de contradição e adversidade ao que está proposto na oração anterior. Gosto de chá, mas prefiro café. Sempre foi esforçado. No entanto, não se acostumava à nova escola.
Ela expressa uma ideia de escolha ou alternância. Você fica entre a escolha de uma coisa ou de outra. Um exemplo: você prefere sorvete ou açaí? É uma escolha de uma coisa entre outra. Outro exemplo é: ora você quer tomar sorvete, ora você quer comer bolo. As conclusivas expressam uma ideia de conclusão. Por isso, portanto, logo. Exemplo 1. Estou sem dinheiro, portanto não posso sair. Exemplo 2. Trabalhou como nunca fizera antes, por isso conseguiu a promoção. A explicativa nos apresenta o motivo, explicação, por quê, pois. Exemplo: não posso comer amendoim, porque sou alérgico. Conseguiu a promoção, pois trabalhou como nunca fizera antes. As orações subordinadas, elas não têm um significado completo, então elas precisam de uma oração principal para elas poderem ter um sentido. Ou seja, elas precisam ali sintaticamente uma das outras para poder ter uma finalidade, um sentido da frase. Vou sair para pensar melhor. Vou sair seria a oração principal, para pensar melhor a oração subordinada. A gente percebe que tem essa lei da reciprocidade até na gramática. Tem essa lei da reciprocidade. Uma tá ali conectando a outra. Então, vou sair seria a oração principal, para pensar melhor subordinada. Não fui à festa porque estava doente. Não fui à festa seria a oração principal, né? Porque ali dava pra simplesmente falar, não fui à festa. Tá, mas por que você não foi à festa? Porque eu estava doente. Então é a oração subordinada. Porque eu estava doente, oração subordinada. Existem 3 tipos de orações subordinadas. Cada uma assume a função ligada à sua respectiva classe gramatical. Orações subordinadas substantivas. Exercem função de substantivo. Um exemplo de oração subordinada substantiva. Lembre-se de fazer o jantar. Tem o uso do substantivo. Orações subordinadas adjetivas. Exercem função de adjetivo. Um exemplo de oração subordinada adjetiva. Vi a criança a chorar. Faz o uso do adjetivo. Orações subordinadas adverbiais. Exercem função de advérbio. Um exemplo de oração subordinada adverbial. Não comprei nada porque estava sem dinheiro.